nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos aos estudos na Divina Vontade, volume 23, o trecho do dia 25 de setembro de 1927. Quem vive no querer divino não encontra caminho para sair dele e contém todos os germes da glória que possui a criação. Jesus chama juntamente com ele ao trabalho do seu reino. Sentia-me sob a opressão da privação do meu doce Jesus e pensava entre mim: eu não sei como o meu amado Jesus me deixa. Não pensa ele que eu posso tornar-me mais má sem aquele que é a minha vida, né? O que é o único que me pode infundir a vida, já agiu bem, já não se preocupa de nada, nem de me vigiar, nem de me apressar, nem de me corrigir. No... Mas enquanto pensava assim, o meu adorado Jesus saiu de dentro de mim e disse-me: minha filha, porque estou seguro de que tu não podes sair de dentro do grande mar da minha divina vontade, tendo-te eu posto nela, e tu, com tua plena adesão, quisestes entrar. Portanto, não há caminhos por onde possa sair, porque deste mar não se encontram os confins. Enquanto andasses lá dentro, não encontrarias nem a sua praia, nem o seu fim. Por isso eu estou seguro de que minha pequena filha não pode sair de dentro do mar de minha vontade, e por isso me afasto no mesmo mar e você me perde de vista. Mas, como um é o mar em que estamos, tudo o que você faz tem um caminho para chegar a mim. E como chegam a mim teus atos, estou seguro de que estás em meu mar. E por isso não me preocupo, enquanto antes eu não estava seguro de ti, por isso eu tinha tanta pressa em te vigiar, em te empurrar, e não te deixava jamais, porque não te via no fundo do mar de minha divina vontade, da qual não há temor de que possa sair, porque esta é a beleza de viver em meu divino querer, que todos os perigos e temores ficam banidos. Em troca, quem vive resignado, faz a vontade divina, está sempre em perigo e em temor, e pode encontrar tantos caminhos que o afastem do mar imenso do Fiat Supremo. Nossa, muito, muito incrível. Meu Deus, que trecho, né, profundo, porque vai falando dos graus, né? Fala de um grau que ela já tá, né? Tipo assim, que eu entendi, né? É de um momento assim que Jesus afasta essa presença sensível, né? Que é importante, ó, tem muito a ver com o vídeo dos graus de amor, né? Que o amor perfeito que é de nós. Que esse estado da privação da Luísa também, na divina vontade, é muito importante. É muito importante também que a pessoa esteja com Deus, por Deus, né? Não por um sentimento, não por um benefício. E que ela seja fiel a Deus também, né? Não por um sentimento ou por um benefício, mas por Deus mesmo. De modo que se Jesus sumir, a pessoa ainda esteja ali na mesma intenção, né? De estar com Ele, né? Então, assim, é um momento assim que Jesus confia na alma, né? Que eu tô observando esse trecho, é isso. É um momento que ele sabe que ela quer mesmo ele, e que ela não vai deixar ele por nada. Mesmo à custa da privação, ela não vai deixar ele por nada. Então, ele, para permitir a privação, é na alma que confia, porque Jesus fala no outro trecho que a pena da privação é para trabalhar na alma alta confiança. Aquela alma assim que fica firme naquela decisão, sabe? Independente das situações que aconteçam ao redor dela, né? Mesmo que Jesus pareça assim que nem tá meio indiferente a ela, que não é mais aquela pessoa
Parece que era de um jeito antes, né? Jesus era de um jeito antes com ela, agora não é assim. Porque, querendo ou não, tinha aquela atenção de Jesus para ficar corrigindo, tinha atenção de Jesus para ficar vigiando, tinha atenção de Jesus para ficar perguntando. E aí, tá fazendo certo, né? Apressando, corrigindo, ainda que a alma fique acostumada com isso também. Aí depois ele não preocupa mais, né? Como se a pessoa, se não fosse mais aquele bebê, que você tem que vigiar o tempo todo os passos, né? Que você não pode deixar, você não confia, né? Ele tende a dar suas escapadas ainda, porque não está confirmado ainda no bem. Ele se resigna, mas não é sempre que se resigna, né? A vontade de Deus. Então, quando você é diferente, né? Pensa assim, eu tenho alunos, né? E eu tenho 3 alunos. Eu tenho um aluno resignado, né? Eu tenho um aluno que faz o que eu peço, quando eu peço para ele. E eu tenho um aluno que faz por fazer. Faz independente se eu tô olhando ou não, né? Então, se eu precisar sair para atender alguém, né? Falar assim, gente, eu vou ali atender uma pessoa no portão que tá me chamando, né? E vocês aí façam um dever. Eu posso ir tranquila em relação ao que eu já sei que independente de mim, ele sabe o que tem que fazer. Já pega e faz independente de mim. Ele já tá acostumado, né? Ele já sabe, ele já passou pela. Já chamei a atenção dele quantas vezes foi necessário, ele conhece, ele sabe que é importante estudar, já passou pela correção, já passou pela purificação, né? Então é um aluno exemplar, né? Um aluno assim, fiel, né? Então eu sei que independente se ele vê, não vai fazer bagunça. Só que esse descanso meu não vai ser igual para os outros, né? O resignado pode até aceitar, né? Tá bom, mas se eu demorar, né? De qualquer jeito eu tenho que dar uma olhada, né? Porque ele pode falar, beleza, pode ir lá, mas isso não quer dizer que o que ele vai estudar, quer dizer que ele vai esperar. Ele pode perder a paciência e ir atrás de mim, né? E o que vai fazer, né? É porque eu falei, né? Mas ele vai fazer o que eu falei também. O que eu não falei não vai fazer. Então, hora vai me obedecer, hora não vai. Né? Ó, a professora só falou que eu li, não falou que é para mim fazer nada, né? Não falou, só falou que não é para mim sair da sala. Não quer dizer que eu não vou fazer bagunça. Tipo assim, então nem tudo, ele não vai corresponder em tudo, não, né? Só dentro daquilo que ele entende que precisa fazer. E quando eu vou chegar, né, vou encontrar cada um de um jeito, né? Então, assim, e talvez é só aquele que eu já tô acostumada com ele, que tá acostumado comigo, que vai estar fazendo atividade, porque já sabe como é meu jeito, né? Sabe que é só esperar e continuar fazendo o que se propôs a fazer, e tá tudo certo. E os outros eu posso me aborrecer com eles. Posso não. Deles é diferente. Às vezes eu vou ter que chegar, por exemplo, lá e falar, qualquer coisa você me avisa, né? Em relação aos outros. Então, tipo assim, eu não tenho a mesma segurança com os outros, né? Eu não tenho aquele descanso que eu teria com um. Então, quando a alma chega nesse estado, Jesus tem descanso. Por quê? Porque ele sabe, né, que ela não vai, que ela já provou com todas as forças dela, com todo o coração dela, que ela tá ali por Deus mesmo, que não é por ganho, por sentimento, por nada, né? Ela tá ali por Deus mesmo, né? Ela tá ali para fazer aquele bem por Deus mesmo, mesmo que Deus afaste dela qualquer gosto, né? Que ela sinta até desgosto pelo que ela tá fazendo, né? Até o contrário, ela sinta frieza. Não, Jesus, parece que o senhor tá frio comigo, o senhor não me dá mais luzes, parece que o senhor tá meio distante, parece que as coisas estão meio assim apáticas entre nós. Filho, é um mar. Eu só tô numa outra parte do mar, mas eu estou aqui, né? Então nós dois estamos juntos nessa. O mar é muito grande, né? Então eu sei como eu tenho você sobre o mar, eu não tenho que te vigiar mais, porque você não vai mais pra beirada, você não vai procurar praia, você não vai procurar fugir, você não tá mais olhando para fora e ainda vendo as possibilidades que você tá deixando, você ainda não tá lá conversando com a sua vontade humana e gostando dela, você ainda não tá, né, naquela de fazer um dia faz, outro dia não, porque a alma que tá falando que faz a vontade dele, mas que não tá totalmente confirmada nela, né, é aquela que hora faz, hora não faz. Então, aí tem que ficar toda hora empurrando a pessoa. Aí, partilha aí, fulano, né? Partilha aí. Ei, fulano, cadê sua meditação, né? Por quê? Tem que meio que ter uma vigilância, né? Porque ia apressar, empurrar,
Porque você vê que a pessoa, por ela mesma ainda, ela não tá. Aquilo não virou uma propriedade dentro dela, da vontade dela ainda. Que é o que Jesus faz. Ele fala que acostuma a Luísa com sofrimento, até aquilo virar propriedade da vontade dela. Ou seja, né? Ela está sempre disposta a sofrer ou não, né? Não ser mais uma coisa que é uma dificuldade para se resignar, para aceitar, né? O que hora ela quer, hora ela não quer, não. Aí já virou uma coisa que ela tem uma disposição para dar tudo, para sofrer e aceitar qualquer coisa. Então já virou uma propriedade da vontade. Então não precisa mais tanto, né, dessa vigilância dele, de perguntar se ela aceita sofrer, né? Porque ele, no coração dela já quer. Então assim é na divina vontade. No coração da pessoa ela já quer ficar. Ela não quer mais nada. E Jesus, ele testa a gente para ver se no nosso coração tem esse sentimento, né? E enquanto ele não tem, ele meio que tem que ficar com a gente igual alguém que tem que ficar vigiando os passos da criança. Que ela ainda não está pronta para estar sozinha, de certa forma, né? Ele não pode tanto assistir ela de longe, né? Tem que estar sempre meio que assim, né? Empurrando ela mesmo. Porque ainda não tem, assim, aquela docilidade para fazer a vontade de Deus. Ela está se acostumando ainda, né? Mas depois, né? À medida que vai aumentando, né? Esse conhecimento, né? O grau de amor, né? De entrega, já é algo assim que você sabe que ela vai fazer por Deus, né? Que ela não vai parar, que ela fica uma pessoa, se torna incansável naquele bem, né? Que ela não para por nada. Você vê que já virou algo assim, propriedade da vontade dela mesmo. Ela está confirmada naquele bem. Ela não sai porque ela não quer sair, né? Ela não sai, ela nem pensa em sair, ela não pensa, ao contrário, né? Se tiver algum temor, é só de sair, porque ela não quer saber, né? E só por ela não querer nunca sair, já não sai, né? Porque ela quer mesmo a vontade de Deus. Ela quer a vontade de Deus mesmo, com todas as forças dela. Então não tem que mais ficar assim preocupada em vigiar, apressar, corrigir, tanto, né? Quando passa desse estado assim, sabe? Como entender isso pra gente, né? Não sei muito o que dizer, né? Vamos ver se Jesus dá alguma luz. Aí eu falo. Então, eu não sei como meu amado Jesus me deixa. Então, ele não deixou ela. Ele só. Esse é o reinado, é a posse, sabe? A posse não é sentimento. A posse não é presença sensível constantemente assim, não. A posse não é Jesus toda hora assim, tendo que. Não. É quando ele já descansa na pessoa. É quando ele. Como que é Jesus? Ele já está em paz com a pessoa. A pessoa quer aquilo mesmo, né? Não quer sair disso mesmo. Entendeu a missão e tá constante, né? Constante naquela missão. Só tende a crescer nessa missão, né? No conhecimento, no amor, né? Então, é o que Jesus quer, né? Ele quer descansar dentro de nós, né? Poder ficar em paz dentro de nós, poder assistir, ser espectador e ator, né? Poder ficar em paz, sabendo que aquela alma ali tá colaborando com ele. Então, aí não tem porquê. Ela não fica devendo, sabe? Como se ela estivesse ainda devendo, né? Ela fica. Ela tá em ordem total, né? Eu não sei como meu amado Jesus me deixa, não pensa ele que eu posso tornar-me mais má sem aquele que é a minha vida e que é o único que me pode infundir a vida de agir o bem. Já não se preocupa de nada, nem de me vigiar, nem de me apressar, nem de me corrigir. Aí Jesus fala, por que não, né? Minha filha, porque estou seguro de que tu não pode sair de dentro do grande mar, da minha divina vontade. Então aí não tem por que ficar, né, vigiando, cobrando, corrigindo, porque tá seguro que ela já passou pelas provas, né? Assim, por muitos testes, né? Mesmo na privação com uma pena muito difícil que a alma poderia se desviar, né? Vamos dizer assim, principalmente quando o Senhor afasta toda a consolação, né? Até dele mesmo, espiritual. Imagina, Jesus é seu tudo. E isso é santo demais, se querer só Jesus. Só que ele afasta de você também essa presença sensível, dele ser o seu tudo. Ele te deixa sem nenhum sentimento, né?
como se você nem o amasse, né? Como se você nem tivesse te amando, sei lá, né? Te deixa no estado assim de ânsias por ele e você permanece fiel e aceita, né? Você já viu, filha, né? Não é só por causa de mim aparecer pra você que você me quer, né? Não é só por causa do sensível, não é por causa disso. Você que me quer por amor verdadeiro, é caridade verdadeira, né? É um amor verdadeiro. Não é por causa do que eu posso te dar, não é por causa de benefício, né? Não é por nada disso. Você me quer porque você me ama de verdade, né? Minha vontade, né? Então, assim, eu estou seguro de que tu não pode sair de dentro do grande mar da minha divina vontade. Tendo-te eu posto nela, e tu com tua plena adesão, então a plena adesão da alma, né? Ela está confirmada ali, ela mesmo, né, tem uma entrega total, né? Uma entrega da parte dela também, com toda a memória, inteligência e vontade dela, ela quer de todo o coração, né? Ela não quer sair, né? Ela não quer sair, né? É uma plena adesão não só de falar, né? É os modos, não é só falar. O ato dela, né? Em correspondência. Porque ela pode falar assim, ó, eu quero fazer sua vontade, Senhor, mas aí quando Jesus pede algo, a pessoa não faz, entendeu? Ah, eu quero viver na divina vontade, só que aí ela não quer se sacrificar, não quer doar. Aí você vê que no fundo não quer mesmo, né? Ela gosta de alguma coisa na divina vontade, ela gosta de um efeito, olha. Ah, ler esses escritos me relaxa, ler esses escritos me dá paz, né? Eu recebo muitos efeitos ouvindo os vídeos, mas na minha vida eu não coloco em prática, na minha vida eu não entendi, né? Eu não estou realmente assim, não tenho uma plena adesão, né? Porque essa plena adesão não é só você, na sua inteligência, conhecer, né? É em tudo. É corpo, alma e espírito. É você inteira entregar esse plano, né? Consciência, tem que ter consciência mesmo da sua missão, né? De que essa é a missão que o Senhor te chamou e o que Ele quer de você nessa missão. E ter essa plena adesão é um compromisso, é um trabalho. Envolve ser falante e obrante, né? Envolve uma entrega, né? De dar toda a sua capacidade para Deus, todo o seu nada mesmo, né? Seu nada, mas dá tudo para Deus, né? Tudo para Ele usar, né? De você como Ele quiser, ser instrumento nas mãos dele. Essa missão, você tem uma missão, você foi chamado a colaborar nessa missão do reino. Então, a plena adesão é um compromisso e você só vai se comprometer e amar aquilo que você conhece. Então, você precisa conhecer para entender esse compromisso, né? Do qual Deus te chama. Então, é a plena adesão mesmo, sabe? Quisesse entrar, portanto, não há caminhos por onde possa sair. Porque deste mar não se encontra os confins. Então, não encontra os confins. Muito grande, né? Enquanto andasses lá dentro, não encontrarias nem a sua praia, nem o seu fim. Então, por isso, eu estou seguro. Mesmo a pessoa que pensa assim, ah, mas não tem como sair, mas querendo ou não, mesmo que tem graus, né? Jesus fala que tem graus. Às vezes a pessoa tá no mar, mas não tá lá no fundo, né? Não tá tão dentro assim, mas enfim. Mesmo assim, a pessoa olha para trás e não quer voltar a ter aquela vida, né? Não quer voltar a ter aquela vida. Ou seja, é a plena decisão da pessoa mesmo, né? A plena adesão dela mesmo, porque ela vai ver, ela não quer voltar a ter aquela vida que ela tinha antes, ela não vai querer, né? Então, assim, ela vai perceber, mesmo que tem pessoas que fiquem pelos, de certa forma, um benefício. Não é o perfeito, né? Não é o perfeito, não. O perfeito é, por isso que Jesus tira tudo, né? Os gostos, é pro nosso bem. É para que seja algo verdadeiro, não seja só uma resignação à vontade de Deus, né? Um fazer a vontade de Deus, né? Porque fala que não tá inteiramente quem se resigna, né? E quem faz, ora a vontade de Deus, ora não faz, né? Tá quem realmente está totalmente plena adesão. Portanto, não há caminhos por onde possa sair, porque deste mar não se encontra os confins. Enquanto andasses lá dentro, não encontrarias nem a sua praia, nem o seu fim. Por isso eu estou seguro que minha pequena filha não pode sair de dentro do mar de minha vontade. E por isso eu me afasto no mesmo mar. Então a humanidade, né? A pessoa também
é mergulhar na divina vontade, né? Porque a humanidade de Jesus faz parte, né? Mas ele quer a gente sendo outro ele na divina vontade, né? E é como se ele nos preparasse, nos formasse, ele levasse a uma maturidade, né? Para a gente ser outro ele. Quando a gente chega no livro do céu, nos 31 dias, a gente é aquele povo bebê, né? Igual o povo que saiu do Egito, né? Saiu da escravidão da vontade humana, tá começando ainda. Precisa de comer na boca, né? O maná, precisa daquela alimentação inicial de bebê, papinho, né? Porque tá começando, vem engatilhando e vai crescendo. Aí chega um momento que o rei já tá tranquilo com o filho, né? Que já tá entendendo o trabalho. O filho já, o rei já pode dar o trabalho para ele falar, faz isso para mim, faz esse relatório aqui para mim que eu tenho uma outra reunião. E ele pode se afastar tranquilo, sabendo que aquele filho não vai, ai, o pai saiu, já que o pai não tô vendo o pai aqui, né? Ele me deixou, então eu vou abrir a porta do reino e vou embora. Não. Ele sabe que vai encontrar o trabalho feito, vai encontrar o filho lá esperando, né? Vai encontrar o filho fazendo o trabalho dele, o filho já, porque o filho já tem uma consciência do trabalho dele, tem uma maturidade que vai levando a gente para maturidade. É por isso que às vezes a gente até se afasta assim. A gente vê isso acontecendo até entre nós, mas é o próprio Jesus que vai, não quer uma dependência, né? Porque quer outro Jesus sendo formado. Por exemplo, no começo a gente fica. Como que eu posso dar esse exemplo? Ah, eu posso falar de mim, né? Eu acho que eu posso, né, Jesus? Dar esse exemplo é o que me veio, né? Você fica assim numa dependência, né? De Jesus na Aline. A Aline é Jesus, te formando. Aí você fica meio que assim. Ela tem que toda hora te cobrar, né? De certa forma, no começo. Né? Fazer aquele trabalho de ficar, gente, cadê a partilha? Gente, cadê isso, gente? Corrigindo. Certo? Aí depois, aí vai parece que vai se afastando disso um pouco. Porque Jesus já espera uma maturidade nossa, uma adesão nossa. Opa, já tá há um tempo aí já na comunidade, né? Tá na hora de acordar pra vida, tá na hora de crescer, tá na hora de perceber, né? O seu compromisso. Então ele vai afastando isso para a gente se amadurecer, né? Para a gente entender que a gente não pode ficar numa dependência também, a gente tem que ser outro Jesus. Tá, a Luísa tem que ser outro Jesus aqui, ela não pode depender da Luísa com Jesus, ela tem que ser Jesus, a divina vontade. Ela tem que ser outro Jesus. Então, assim, aí ele afasta pro bem. É igual quando o pai deixa o filho um pouco mais à vontade, e o pai também fica. É pro filho crescer, amadurecer, se comprometer, né? O filho tem que sair, o filho tem que assumir uma vida, né? Também, né? Então, Deus educa a gente da mesma forma, né? Para que a gente também assuma a maturidade, né? Ser outro Cristo. Por isso que a gente vai estudando e sempre vai estudar a vida de Jesus, para a gente ser outro Jesus, na divina vontade. Mas ele vai continuar conosco dentro de nós, não nos deixa nunca. Nunca. Ao contrário, ele está com a gente nesse mar, ele está junto conosco. E só afasta um pouco essa, essa parte, né? Sensível, essa parte assim pro nosso bem, né? Então, assim, é pro bem da Luísa, né? Então, às vezes também você fala assim, não, parece que a gente fica meio muda uns com os outros, a gente não é mais como era antes. Mas é porque vai amadurecendo, né? Outros Jesuses, né? É natural esse processo de caminhada assim. A gente vai mudando com as coisas, sabe? A gente vai amadurecendo, ó, que, ó, gente, não adianta ficar cobrando, vai ficar quem quer mesmo, quem ama, né? Não vai adiantar ficar toda hora assim, né? Fulano, e a partilha? Outro dia, fulano, e a partilha? Vai fazer quem realmente ama, né? Quem realmente ama, quem realmente entendeu, né? Você tá totalmente assim, numa adesão, né? Então, assim, são coisas que a gente vai amadurecendo também na nossa caminhada, né? Então, assim, não sei se é assim, né? Mas estou dando esse exemplo. Então, por isso eu estou segura de que minha pequena filha não pode sair de dentro do mar de minha vontade. E por isso eu me afasto no mesmo mar e você me perde de vista. Mas como um é o mar em que estamos, tudo o que você faz tem um caminho para chegar a mim. Então, o caminho é Jesus. Não preocupa, né? Jesus está vendo. Jesus está ali, né? E como chegam a mim teus atos, estou seguro de que estais em meu mar. Então, se não chegasse a Jesus, se não fossem endereçados a Ele, se não fosse de Jesus, aí era o problema, né?
mas chegam até Jesus os atos dela. Então são feitos, né, por ele, nele. Então passa por ele. Se passa por Jesus, você pode ficar tranquilo. Ele fala, não, tá passando por mim, né? Todos os dias ela tá lá, né? Chegam até mim. Então, posso ficar tranquilo, estou seguro de que estás em meu mar. Aqui, ó, e como chegam a mim teus atos? Chega até Jesus os atos. Ó, tudo que você faz tem um caminho para chegar a mim. E como chegam a mim, é feito só por Jesus. Chegam a mim os teus atos, estou seguro de que estás em meu ato, em meu mar. Chega a ele porque é ato dele mesmo, né? A pessoa é outro Jesus. E por isso não me preocupo, enquanto antes eu não estava seguro de ti. É porque a Luísa ficava nervosa demais, né? Então, assim, antes eu não estava seguro de ti, por isso eu tinha tanta pressa em te vigiar, em te empurrar e não te deixava jamais. Até usando das pessoas para ficar fazendo isso, né? Porque a gente vai percebendo que até ao nosso redor, assim, você não vê mais esse marido em cima, vigiando, cobrando, né? Não é assim quando você se ordena, né? Eles não têm pressa de te vigiar e te empurrar, né? Parece que Jesus não precisa mais usar tanto dessas situações para te empurrar, porque você já está acostumada, né? Ali, né? Vamos dizer assim. E não te deixava jamais. Então ele te cerca, né? E tinha que ficar cercando de todos os modos, mas depois parece que fica mais à vontade dentro de nós, né? Quando ele vai, ela já me ouve, ela confia que sou eu que falo na mente dela, né? Ela não fica com graça com a vontade humana, ela já sabe que sentimento, ela não tem que olhar sentimento, ela se move apesar disso. Porque ele fala, eu só me preocupo, ele falava com a Luísa, quando você começa a se perturbar, né? Diante das situações. Você começa a voltar para sua vontade humana. Aí sim, é como se eu ficasse apertado lá dentro, né? Porque eu te vejo mal, eu fico mal também. Agora, se você tá tranquila, eu posso ficar tranquila. Por isso tinha tanta pressa em te vigiar, em te empurrar e não te deixava jamais. Porque eu não te via no fundo do mar, de minha divina vontade, da qual não há temor de que possa sair, porque esta é a beleza de viver em meu divino querer, que todos os perigos e temores ficam banidos. É a confiança que você tem em Deus, né? Você confia em Deus. É muito importante. É muito importante. Em troca, quem vive resignado ou faz a vontade divina está sempre em perigo e em temor, né? Ora ela faz, ora ela não faz, ora volta o temor, ora se resigna, ora não, né? Para se resignar, às vezes demora muito, é muita dificuldade para aceitar, né? Então, está sempre em perigo e em temor, e pode encontrar tantos caminhos que o afastem do mar imenso do Filho Supremo. Então, está dizendo que só corre risco quem ainda não está, quem ainda fica com dúvida, né? Com medo. É isso que ele está falando. Quem fica com dúvida e medo é que ainda fica em risco. Quem não duvida e não teme mais, não põe a confiança em nós mesmos, é põe a confiança em Deus. A gente sabe que a gente é um nada mesmo, né? E que Deus é tudo, e como é confia em Deus. Então, quem confia nessa palavra, né, de Deus, então, assim, não, os sentimentos não apavoram a pessoa, não traz dúvida, né? Ela não tem dúvida de que essa é a vontade de Deus mesmo, ela não fica indo olhando para fora, para as outras coisas, né, que ela deixou para trás e fica namorando as coisas que ela deixou para trás, ou seja, ora se resigna e ora ainda fica aborrecido, querendo ainda voltar para aquela vida. Então, essas têm perigo, tem um perigo, né, porque a atenção delas estão saindo, né, por causa da atenção delas. Né? Jesus não vê ela totalmente atenta na vontade divina somente, né, vê ela ainda, né, querendo alguma coisa, ela ainda retém algo para si. Ela tem dúvida, ela tem medo, né? Ela ainda fica assim, será que é isso mesmo? Será que eu tô no lugar certo, né? Então, essa ainda tá pela intenção, mas ela não tá plenamente, né? Não tá plenamente ainda. Então essa de fica de olho, né? Fica de olho nessas. Continuando. Então, eu me abandonei toda naquele mar e me sentia feliz de não poder sair dele. E meu doce Jesus acrescentou: minha filha, meu Fiat onipotente na criação
criava tantas coisas, pondo em cada uma delas um bem para as criaturas, para receber a correspondência da glória por parte delas. Por quantas coisas punha fora a luz do dia, mas sabes em quem foi depositada esta glória que o teu Criador esperava? És tu, filha minha, porque vivendo no meu querer e possuindo, possuís todos os germes de cada glória que cada uma das coisas criadas possui. E por isso, à medida que gira na criação, sente em ti o bem que cada coisa criada contém. E tu fazes o teu ofício de fazer sair de ti aquela glória que o teu Criador com tanto amor espera. Que harmonia, que ordem, que amor, que encanto de beleza entre a alma que vive em minha vontade e entre todas as coisas criadas por mim. Então, estão de tal maneira vinculadas entre elas que parecem inseparáveis. A alma que vive em meu divino querer vive no pleno dia, e seus atos, seus pensamentos, suas palavras não são outra coisa que os reflexos dele. O sol de meu querer se reflete mais que dentro de um cristal nela, e ela pensa, reflete e fala, reflete e age, reflete e ama. Não há coisa maior nem mais bela que uma alma que vive dos reflexos desse sol. Estes reflexos a têm em comunidade com os atos de seu Criador e em posse de seus mesmos bens. Muito grande, né? O que Jesus está falando. Então, a Luísa, né, ao ouvir Jesus falar sobre que não tinha, né, como ela sair da divina vontade por causa que né, a plena adesão dela, né, de entrar na divina vontade, né, e de não querer sair, né, gera essa segurança, e que Jesus estava seguro de que, como ela estava imersa nesse mar, afundada, né, nesse mar, então ele ficava seguro, e por isso que ele se afastava, né. Então a Luísa, ao ouvir isso, se abandonou mais ainda, né, se entregou mais ainda, e ela fala que se sentiu feliz com essa notícia, né, tipo assim, aliviada, né, tranquilizada, sabendo que tá tudo certo, né. E aí, ele continua falando, Jesus continua falando com ela sobre o Fiat. Fala do Fiat na criação, que criava tantas coisas. Então, tudo que o Fiat gerou, né, na criação, você pode pensar em tantas coisas que Deus fez, né? Se você for pegar em Gênesis, meu Deus, mas você for entrar em cada coisa criada, né? Para que foi criado? Então, cada coisa criada tem um vínculo com a criatura, né? Que Deus fez sair para fora um bem para as criaturas, para elas receber e corresponder a Deus de volta por cada coisa. Então, elas receber esse bem, usufruir, né, desse bem da forma honesta e devolver em agradecimento para Deus. Então, por exemplo, se Deus faz sair um bem que é a água, né, o homem usufrui desse bem, que é a água, que foi criada por Deus, né, para tanta coisa. Você pode pensar, né, tanta coisa que a água é boa, é importante, né? E o homem, né, deve entender que esse bem vem de Deus, né? Então ele não vai fazer coisas erradas, né? Ele não vai pegar água e desperdiçar, né? Jogar fora à toa. Não, ele vai usar esse bem, sabendo que vem de Deus e agradecendo a Deus. Então a água serve, né? Para o homem ver o amor de Deus por ele e ele amar Deus de volta através das coisas criadas, né? Ver a harmonia de tudo, ver o cuidado de Deus, né? Ver o cuidado que Deus tem com ele, né, em cada coisa criada. Então, ele fala: o meu Filho onipotente na criação criava muitas coisas, e em todas ele pôs luz. Esse bem é um conhecimento, é luz, né? É luz, né? Comunicação com a criatura, né? Cada coisa criada nos fala de Deus e nos leva a Deus. Então, para receber a correspondência da glória por parte delas, por quantas coisas punha fora a luz do dia. Então,
tudo que o Senhor criou, né? Tudo que pôs fora dele, que saiu do ad intra dele, né? Todas as obras que saíram de dentro dele, né? Do pensamento dele, que ele falou, faça-se a luz, né? Faça-se isso. Agora faça-se essa árvore que produza frutos e frutos e frutos, né? Tudo, né? Que saiu dele foi transbordamento de amor. Ele amou muito, né? Então saiu dele as coisas mais lindas, né? Para as criaturas, né? Na terra, usufruir disso, né? E ser felizes, mas uma felicidade em que você não rouba de Deus, ao contrário, você reconhece que vem dele, né? Então você utiliza desse bem como filho, né? Não fica se sentindo assim escravo, servo, posso pegar, né? Posso comer uva? Posso beber água, né? Não, você é um filho, né? Na liberdade. Mas você nunca vai falar, agora que eu tenho essas coisas, eu não preciso do meu pai, né? Eu não preciso. Aí você vai lá e vai destruir, vai fazer coisas ilícitas com aquilo, né? E vai criar coisas destrutivas e vai destruir, né? É o que o homem faz quando ele põe. O que o homem tá pondo para fora? O que o homem tinha que fazer sair de fora dele? A mesma coisa que Deus fez sair de fora dele. Doação, amor, gratidão, né? Bondade, né? Todos os atributos de Deus. Em cada coisa criada fala da essência divina de Deus. Então, a gente, desculpa a voz, o homem deveria pôr para fora a mesma coisa, né? Receber esse amor, né? E pôr para fora a mesma resposta, né? Pôr para fora também coisas boas, né? Coisas ruins não. Só que como o homem saiu da vontade divina, o que que tá pondo para fora hoje? O que que tá saindo dele? Tudo diferente. Trevas, 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 né? Comportamentos errados, né? Maledicências, adultérios, invejas, calúnias, né? Tanta porcaria. Então, é muito triste. E dele, ele deveria ser esse canal vazio, que ele é feito assim, ele é um nada, né? Que recebe tudo e dá a Deus, né? E nós já recebemos tanto, né? Nós recebemos tudo, tudo. O Fiat Divino continua conservando todas as coisas, né? Aquela palavra pronunciada se mantém, né? O poder do Fiat conserva tudo, né? Tudo que ele fez sair à luz do dia, né? Tudo que ele fez sair do coração dele permanece, né? E o ser humano não reconhece, não agradece. Então, a Luísa é a pessoa-chave, né? Porque nela foi depositado isso. Ela recebeu pelas criaturas. Hoje ele fala aqui, ó. Mas sabes em quem foi depositada essa glória que o teu Criador esperava? Em tu, filha minha. Pus tudo em você, né? Concentrei tudo em você por todos, ó. Concentrei tudo numa criatura, concentrei tudo em você. Porque vivendo em meu querer e possuindo, né? Vivendo e possuindo, possuis todos os germes de cada glória que cada uma das coisas criadas possui. Agora, o que são esses germes, né? Possui todos os germes. Acho que é amor, né? Porque se você não tiver amor, você não reconhece, né? Se você não tiver amor, você não recebe, você não entende esses germes. Possui todos os germes de cada glória que cada uma das coisas criadas possui. Possui amor por cada coisa, né? Possui amor. E por isso, à medida que gira na criação, sente em ti o bem que cada coisa contém. Porque senão você não vê bem nada. Se não tiver amor, você não aprecia nada, né? Se você não tiver amor, você é indiferente àquilo ali. Não é que eu sou. Tá bom, você tá falando, né? Mas não. Quando você tem amor, a forma com que você contempla é diferente, né? A forma com que você contempla é diferente. Então, é conhecimento, né? Que gera amor. Então, por ela conhecer esse bem, né? E amar esse bem, tem o germe, não é? É igual quando falou que para vir um verbo, as petições, o desejo das pessoas eram germes para trazer o Cristo, né?
Então, a pessoa tem que ter desejo, né? Tem que ter essas mãos abertas para receber. Tem que ter desejo, tem que amar as coisas de Deus, né? Então, e por isso, à medida que gira na criação, sente em ti o bem que cada coisa criada contém. E tu fazes o teu ofício de fazer sair de ti aquela glória. Então, ela faz sair de ti, dela, luz também. Porque é o que tem que sair de nós também, luz, né? Olha lá, teu ofício de fazer sair de ti aquela glória que o teu Criador com tanto amor espera. Então, era para ser essa contínua comunicação. Sai de Deus, Deus põe para fora essa luz, né? Esse conhecimento. A criatura recebe e põe para fora também, né? Um retorno a Deus. Então, a Luísa está fazendo esse ato, né? E como no coração dela tem esse conhecimento, essa abertura, esse desejo, essa disposição para receber, ela tem o germe, né? Para receber. E cada coisa criada, né? E colocar ali o amor, né? A glória, o fiat, né? Dela por tudo criado, né? Um agradecimento, um reconhecimento. Você não reconhece uma coisa que você não sabe o valor, né? Você não é uma coisa que você não sabe o valor. Eu posso falar, você não tem o domínio daquele assunto, você não tem, você não sabe, né? Você não vai ter aquela atenção, aquele carinho com uma coisa que você não conhece, né? E como você vai possuir algo também que você não conhece, né? Não sabe o bem daquilo também, você não vai poder possuir, né? Tem que saber o bem, né? Tem que querer, desejar o bem, conhecer o bem para possuir o bem, entendeu? Então tem um caminho, né? Que para Deus dar a possuir uma coisa, você tem que entender o valor daquilo, senão você não vai ter. Que possuir não é guardar para si, né? Não é isso. É você saber utilizar a finalidade daquilo, né? Eu ter um computador, mas se eu não sei nada de computador, nem ligar o computador, entende? E o computador para mim vai ser inútil, não é? Inútil, né? Vai ficar aqui parado. Então, não tem os germes para dar glória, né? Não tem o que é isso? Para que serve? Para que eu vou usar, né? Então, assim, eu vejo aquilo ali, obrigada, né? Me deram o computador, mas precisa dos germes. Então, eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer um curso, vou ter que estudar, vou ter que aprender, ter que mexer, tem que querer, tem que desejar aprender, né? E ter que entender por que me deram, por que eu vou usar, o que eu posso fazer com isso, né? Então, eu não posso falar que eu possuo uma coisa se eu não. É igual a pessoa não pode falar assim, eu possuo o diploma de. Você possuir um diploma, você faz toda uma formação para aquilo, não é? Você possuir o título de médico, esse título não é só um nome. A pessoa estudou, né, anos e anos, né, para aprender a dominar aquela ciência ali, da médica, né, para aprender, né, então teve que ter muitas, 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 muitas lutas, lutas, então foi formado germes e germes e germes de desejo, de conhecimento, né, de estudo, né, para poder possuir. E ele só pode possuir mesmo título quando conclui os estudos, né, vamos dizer assim. Então, para possuir também, né, é a mesma coisa, as coisas de Deus, né. Você para possuir aquele conhecimento, tem que entender, né, o bem daquilo, saber a finalidade daquilo. Então, possui todos os germes de cada glória que cada uma das coisas criadas possui. E por isso, à medida que gira na criação, sente em ti o bem que cada coisa criada contém. Esse sentir, eu entendo assim que quanto mais quando você é, possui um algo, você sente uma felicidade por aquilo, porque você entende, tá? Exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Eu tenho um perfume, né? Um perfume. Se alguém me falou antes de eu comprar o perfume, me falou.
Eu vi na revista, eu vi na propaganda, enfim. Que o perfume é bom, né? Mas eu posso até ver, olha, até me encantar com a propaganda, com a pessoa falando, né? Mas eu não vou sentir aquele bem mesmo dentro de mim, né? O que a outra pessoa está sentindo. Eu não vou sentir, né? Por mais que ela esteja alegre ali, rindo, sorrindo, contando, né, que aquilo é maravilhoso, não é? Aí eu adquiro. Mas ainda assim, quando eu vou adquirir aquilo, for meu germe, né, para adquirir aquilo. Mas, ainda assim, né, primeiro eu tenho desejo de adquirir, né? Aí eu vou adquirir. Mas mesmo assim, quando eu posso adquirir aquele bem, eu posso utilizar, mas eu só vou saber se aquilo é bom mesmo, se eu vou sentir o bem daquilo, com a experiência que eu tenho com aquilo na minha vida. Aí quando eu for falar com posse de algo, eu vou falar que é bom, só posso falar que é bom se realmente eu experimentar aquilo, se realmente aquilo tiver um. Tem uma lógica para mim, né? Posso falar de algo que para mim eu tô inconsciente. Não posso falar de algo que eu não tenho consciência se é bom ou se não é. Então eu vou falar quando aquilo tiver sentido para mim, não é? Então, quando faz sentido, aí você sente em ti o bem que cada coisa criada contém, né? Quando faz sentido. Então é essa aproximação que Deus vai fazendo de nós. Por isso que é importante o estudo, né? E o entendimento, para que cada vez mais forme essa abertura dentro de nós, que as coisas assim façam sentido, né? Que a gente cada vez mais, esse amor, né? E que é o próprio amor de Deus em nós, não é nosso, é dele mesmo em nós. É, vai fazendo sentido, sabe? Vai fazendo a gente ver o sentido naquilo. As palavras não vão ser mais só palavras, né? Mas são palavras vida, né? Vida mesmo, né? Porque você vai entendendo o bem que contém isso. Você não está falando só de um bem, você entende o bem que aquilo contém, você entende o que Jesus está falando, o bem daquilo que ele está falando, como que aquilo é bom, né? Você fala, Jesus, quando o Senhor fala que isso é bom, eu entendo o bem disso, dessas palavras. Ou seja, eu entendo o significado dessas palavras. Eu entendo por que o Senhor está falando que é bem, né? Por quê? Porque eu vivo isso, entendeu? Então, sente em ti o bem que cada coisa criada contém. Sente em ti o bem que cada coisa criada contém, o conhecimento que você tem do bem. Não é tanto sentimento. Por exemplo, eu não fico olhando para o sol, para a criação, e fico em êxtase, eu fico. Nem olho às vezes, nem tô olhando, né? Tô na correria, assim. Mas, pelo conhecimento, né? Pela experiência, por tudo que Jesus fala e por tudo que você vai concordando, você vai entendendo. Você sabe que é um bem. Você não precisa, não é um sentimento assim, sentimento, né? Mas você sabe, quando ele fala do sol, você vê mais do que o sol, né? Porque você já vai para a divina vontade, que ele quer que a gente seja do sol, né? E eu vejo o que o sol faz, ilumina todos. Então o Senhor também quer usar de mim para iluminar. Tipo assim, você vai vendo bem daquilo que ele fez, por que que ele fez, por que que ele fez, vai vendo bem do Fit que conserva todas as coisas. Então você, em você não é um germe, não é uma semente frutífera, né? A sua meditação não vai ser infrutífera, porque você sabe o bem que aquilo contém, né? Você sabe que é verdade, você vê esse amor de Deus, né? Apesar desse mundo e ainda a vontade humana estar aí, mas você vê esse bem que ele está falando. Daquilo que saiu de Deus é perfeito. O que saiu do homem, da sua vontade humana, é que é imperfeito, mas o que saiu de Deus é perfeito, né? Esse mundo é verdadeiro, esse que saiu de Deus. Do propósito do qual Deus criou, né? Então você entende pelo lado de Deus mesmo, pela palavra dele, o que fala, o bem que aquilo contém. E tu fazes o teu ofício de fazer sair de ti aquela glória que o teu Criador com tanto amor espera. Que harmonia, que ordem, que amor, que encanto de beleza entre a alma que vive em minha vontade e entre todas as coisas criadas por mim. Então você crê, você não precisa ver o sol te acompanhando, assim, tipo, fazendo alguma uma dança para você, né?
a criação. Não, vai ser as coisas natural, né? Mas é pela palavra. O bem é a palavra, é o conhecimento que você tem daquele bem, né? O conhecimento que você tem daquilo, né? Então, estão em tal maneira vinculadas entre elas que parecem inseparáveis. A alma que vive meu divino querer vive no pleno dia, tá vendo? Nunca é noite, né? Nunca é trevas mais. Era noite quando a gente vivia a nossa vontade, né? Mas agora não. Tudo é dia, quer dizer que a noite acabou, não vai ter noite, você não dá boa noite pra ninguém mais? Não. Ele tá falando que quer dizer é luz. Tudo é luz, né? Haja luz. O haja luz acontece dentro da sua alma, da sua mente. Você começa a ver luz em tudo. Você começa a ver a harmonia em tudo. Você começa a ver o amor de Deus em tudo. É dia, a sua cabeça não é mais aquela cabeça assim. É diferente, mas você vê as coisas com clareza, né? Você vai vendo as coisas com a clareza, com claridade. Não com confusão, com escuridão, sem entender nada. Sabe, você vai começando a ver a vida de uma forma muito mais leve, porque você vai vendo as coisas com clareza, vai vendo Deus nas coisas, nas situações, sabe? E seus atos, seus atos, seus pensamentos, suas palavras não são outra coisa que os reflexos dele, né? Da luz, é tudo luz, né? Seus pensamentos, suas palavras, tudo é luz, ó. O sol de meu querer se reflete mais que dentro de um cristal nela e ela pensa, então, se é um canal vazio, para ser esse cristal, tem que esvaziar de si. É a pessoa vazia de si que se torna esse cristal, né? Ela se esvazia de si mesma, né? De tudo, de pensamento, de opinião, de apegos, né? Esquece de si mesmo, né? Esvazia, né? Então, então você se torna esse espelho, né? Esse reflexo aí bate a luz e a luz passa por você também, através de você também. Então Deus pensa, você pensa. Então ela pensa, reflete e fala, e é luz, né? O que vem no seu pensamento, aí você reflete aquilo que Jesus está falando e fala, né? Então, tipo assim, entra e sai. Tá vendo? Ele não tá dizendo pensa, reflete e fica caladinho e vai fazer suas coisas, não. Ele não tá falando pensa e fica feliz lá, sorrindo com Jesus. Aí não é cristal, não. Ela retém alguma coisa para si. O cristal é alma falante, obrante, vazia de si mesma. A pessoa pensa assim, mas eu fico com a cabeça vazia, que ótimo. Não é para ficar com seus pensamentos mesmo, né? Vazia de si mesma, né? Aí ela pensa, Jesus pensando. Aí ela vai pensar. Aí ela vai refletir, né? Procurar entender o que Jesus está falando, meditar e já fala, né? Não retém nada para si, já fala. Ou seja, entra e transborda. Entra nela e transborda. Então ela é obrante falante. É meditativa, reflexiva, mas também é falante, é comunicativa também. Entendeu? Comunicativa também. Então, puríssima, cristal, vazia de si mesma, né? Sem nenhum correta intenção, né? Puríssima de toda a contaminação de seus pensamentos, suas opiniões, né? De seus blá blá blá, mimimi, né? Simplíssima, né? Reflete com simplicidade aquilo que Jesus tenta entender na simplicidade, aquilo que Jesus está falando, e fala, comunicativa. Então, a mesma natureza da Trindade, né? Eles são puríssimos, simplíssimos e comunicativos. Então, você também é puríssima, simplíssima e comunicativa, né? Ah, Ruth, eu não sou puríssima, eu sou miserável, eu tenho fraqueza, mas você tem a intenção pura de obedecer a Deus, de amar a Deus, né? De não pecar. Então, você está na pureza de intenção, puríssima, reflexiva, medita, pensa, né? Conversa, né? Reflete e fala. É muito grande isso. É muito grande. Reflete e age. Age,
né? Reflete e age, as duas coisas juntas, né? Pensamento e ação, igual a Deus. Deus é pensamento e ação, né? Então você também. Reflete e age. Reflete e ama. Tá vendo? Não há coisa maior, nem mais bela que uma alma que vive dos reflexos desse sol. É incrível, né? Deus põe lá na sua mente, você reflete aquilo que ele deseja e você já vai lá e faz o ato que ele tá te pedindo, né? Quando você não é cristal, o que que acontece? Né? Quando você ainda tá muito cheio de si, às vezes você fica refletindo e fica pondo obstáculo, né? Fica ouvindo você mesmo, ah, não vou fazer isso não, tal. Então, assim, às vezes retém, né? Retém coisas, guarda coisas, não faz. Agora, a outra pessoa não, faz sempre, se eu falou e pronto, e age, né? Ela toma atitude logo, né? Reflete e ama, né? Então, ela é luz e amor, né? Ela é luz e amor. Ela é luz, né? Ela é luz pensando, ela é luz falando, ela é luz refletindo, ela é luz agindo, ela é luz amando, né? Ela é luz e amor em tudo. Luz e amor quando fala, luz e amor agindo, né? Não há coisa maior nem mais bela que uma alma que vive dos reflexos desse sol. Então, você vive dos reflexos desse sol. É o que Deus te manda, né? Você é totalmente dependente dele. Você não vive com luz própria, né? Não. Você se esvazia disso, né? De preocupar com mérito, de preocupar com você, de preocupar com você, achar que você tem que ser alguma coisa para Deus, não. Você tem que ser esse cristal, né? Voltar à ordem, zerar, né? É Deus quem envia, né? É Deus que vai, a luz vai vir toda de Deus, 100% de Deus, né? Vai vir. Ele quer te formar 100%. Vai vir tudo dele, o conteúdo, o pensamento, pra você refletir tudo, 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 tudo. Dele passa para você, dele passa para você. Você é um canal. Estes reflexos atêm comunidade com os atos do seu Criador e em posse de seus mesmos bens. Além disso, você deve saber que assim como minha humanidade encerrava todos os bens da redenção e os tirou para o bem dos redimidos, tá vendo? A humanidade de Jesus, nele estava depositado todos os bens da redenção e Jesus fez sair dele para o bem dos redimidos, que é todos nós. Saiu de Jesus para cada um de nós. Então, Jesus fez sair esse bem. Do mesmo modo que o Criador fez sair dele a luz da criação, o bem da criação, de Jesus fez sair o bem da redenção e os tirou para o bem dos redimidos. Assim mesmo quis encerrar em si todos os atos e bens dos filhos do reino de meu Fiat divino. Assim mesmo quis encerrar em si todos os atos, tudo em Jesus, uau, tudo em Jesus, tá? Então, por isso que representa a pessoa do Pai, ó. Assim mesmo, em Jesus também está encerrado todos os bens dos filhos do reino do Fiat divino. Então, conforme a alma faz suas ações nele, no Fiat, eu amplio a capacidade dela e nela ponho minhas ações. Olha isso, gente, vem tudo de Jesus. Vem tudo de Jesus. Tá vendo? Jesus. É por isso que a gente fala mais Jesus, né? Mas tá falando de todos, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus representa essa pessoa e você sendo a cópia dele, né? Ele faz sair dele. Tudo já foi encerrado nele. Todos os atos dos filhos da divina vontade, né? Foi tudo encerrado nele. Foi tudo, porque ele que reparou, né? Ele foi o novo Adão, né? Então, tudo que o Adão rejeitou foi posto nele. E ele já vivia na vontade divina, e sendo Deus, já vivia sua vontade, né? Então, foi para que a criatura pudesse vir pegar. Então, conforme a alma faz as suas ações, tá? É precisar agir. Ele não vai fazer isso porque não tem sentido para ele se essa pessoa não vai agir, entendeu? Ele ampliar, confiar um bem para alguém que não vai usar ele, não vai agir, não vai ter ação no Fiat, né? Não vai fazer os atos.
né? Então, conforme a alma faz suas ações nele, conforme a alma age, corresponde, fala, né? Obra, eu amplio a capacidade dela. Ele vai estendendo essa vontade em nós, ele vai ampliando a capacidade, né? De mente também, para entender mais, né? Se a gente tem dificuldade, mas ele vai vendo que independente disso, você vai querendo, você vai agindo, né? Você vai refletindo, ele vai ampliando a sua capacidade, porque ele vê que você quer muito, né? A capacidade dela, e nela ponho minhas ações. Tá vendo? É a ação de Jesus. É ato de Jesus, porque você, né? Você é um cristal, você não existe mais. É Jesus em você, você é Jesus. Eu amplio a capacidade dela e nela ponho minhas ações. E assim, conforme pouco a pouco entra em meu reino e vai fazendo suas ações, assim eu vou sempre ampliando sua capacidade para colocar nela todos os atos que possuem minha humanidade. Então, ele vai fazendo a transfusão, como se fosse uma transfusão de sangue, né, para você. Ele vai fazendo a transfusão dele mesmo, né, para você, conforme a criatura, né, vai se colocando a divina vontade, conforme ela vai agindo, né, e coloco nela todos os atos que possuem minha humanidade para completar nela o reino de minha vontade. Por isso eu te chamo a trabalhar junto comigo nesse meu reino. Eu trabalho preparando a terra. Olha como Jesus trabalha. Eu trabalho preparando a terra. É necessário purificá-la. Está muito suja. Há certos pontos que não merecem existir mais. Tantas são as infâmias. Por isso é necessário que desapareçam tanto os habitantes como a própria terra suja. O reino da minha vontade é o reino mais santo, mais puro, mais belo e ordenado, que deve vir sobre a terra. Por isso é necessário que a terra seja preparada, purificada. Portanto, enquanto eu trabalho em purificá-la, e se for necessário destruir lugares e pessoas indignas de um reino tão santo, tu trabalharás movendo céu e terra com seus atos feitos em meu querer. Teu eco seja incessante. Faloás ressoar em toda a criação, pedindo o reino de meu fiat, suas ações contínuas e, se for necessário, suas penas e até sua vida, para pedir e conseguir um bem tão grande e um reino que trará tanta felicidade. Por isso não prestes atenção a outra coisa, senão ao trabalho que te toca fazer. Então, o Senhor está falando da purificação que ele faz dentro da pessoa e também que está falando na terra, o reino vir. Porque ele prepara a gente, eu trabalho preparando a terra. Então, ele nos prepara para receber esse bem. E aí nos purifica, é necessário purificá-la, né? Aí é o estado de purificação dos sentidos, de tudo, dos apegos. E o período que a gente passa, né, de purificação mesmo, né, do desapego do mundo, das criaturas, das coisas, né? Tudo que a gente estava amarrado às situações da terra, né? Então está muito sujo a certos pontos que não merece existir mais, tira tudo aquilo que não é bom mesmo, destrói os ídolos, as idolatrias, né? As situações de escravidão da nossa vida, de vício, de paixão, né? As infâmias, lá tantas são as infâmias, por isso é necessário que desapareça tanto os habitantes como a própria terra suja, né? Então vamos dizer assim, que faz também uma limpeza, mas é nós mesmos, ele pede pra gente mesmo pôr as mãos, né? Porque a criatura precisa ter esse pleno, como o senhor falou lá no início. A criatura mesmo tem que ter essa plena adesão, né? E não vai fazer nada se ela não quiser, né? Então, assim, tirar tudo, tirar os habitantes, tudo que ela colocou, né? Se o habitante da vida dela, o ídolo dela era o marido, ela tem que tirar esse habitante. É que vai mandar ser separar do seu esposo, não. Mas é tirar o lugar que você pôs no coração dele que pertence a Jesus. O apego a filho, a coisas, a trabalho. Tirar todos os habitantes, lavar essa terra aí, né? Esvaziar de tudo, 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 pro reino dele vir. Tem que ser um lugar sagrado, vazio, né? Totalmente disponível para ele. E a mesma coisa é pro reino da divina vontade de vir na terra. Por isso que ele faz cair os castigos, né? É para purificar. É para preparar pro reino vir, né? E a nossa missão é entender isso e trabalhar junto com ele,
né? Não é a gente contra, né? Não é a gente falar, não faz isso, Jesus, não, né? A gente sabe que é necessário, né? Que tudo tem um bem, né? E falou, as ressoar em toda... Aí ele pede o eco. O eco é a sua correspondência, é você acompanhar, né? É você dizer fiat, né? Para cada coisa, é você concordar, né? Corresponder. Falou, as ressoar em toda a criação, pedindo o rei do meu fiat. Então, os atos da divina vontade, né? Você continuar os atos que ele pediu de você. Aqui, ó. Pedindo o reino do fiat. As suas ações contínuas. Se for necessário, suas penas, né? Qualquer coisa que ele pedir, né? De você e até sua vida. Para pedir conseguir um bem tão grande, um reino que trará tanta felicidade. Aí fala, por isso, ó, não prestes atenção a outra coisa, mais nada, senão ao trabalho sobre essa. Então, não presta atenção em mais nada, nem nas suas coisas humanas, deixa Deus cuidar, né? Senão é o trabalho que te toca fazer. Muito grande, né? E tem mais. Mas, contudo, o que dizia Jesus, sentia temor de que ele me pudesse deixar, ou bem afastasse tanto nesse mar do seu bendito querer, que quem sabe quando devia retomar sua pequena torturada por seu amor. E Jesus, movendo-se em meu interior, disse: Pobre pequena filha minha, vê-se que é uma menina, a qual não se aflige nem toma cuidado de nada mais que está nos braços de sua mãe. E se jamais for, a mãe a deixa por pouco tempo. Chora, está inconsolável, e a toda olhos para ver a sua mãe e lançar-se a seus braços. Assim és tu, minha pobre pequena, mas tu deves saber que a mãe pode ser que deixe a sua filha, mas eu não deixarei jamais a minha pequena criatura. É meu interesse não te deixar. Tenho minha vontade em ti. Em ti estão meus atos, minhas propriedades. Por isso, tendo do meu em ti, tenho interesse de não te deixar. Mas bem minhas mesmas coisas me chamam a ti, e eu venho a gozar minhas coisas, minha vontade divina reinante em ti. Só poderia temer que te deixasse quando te dissesse: me dê o meu, me dê minha vontade. Mas seu Jesus não te dirá isto jamais. Por isso fique em paz. Tentar entender aqui, né? Entendi, né? Jesus já falou com ela que ela estava no mar, que ela não tinha que temer, agora ela tá com medo. Mas é aquilo, né? Você não confia em si mesmo, né? Você não confia em si mesmo, né? Você sabe, né? Que você não pode ficar assim, apegado, né? Você tem que ficar, não ficar apegada sensível a isso, mas nem por isso, né? Você quer dar um passo sem Jesus, né? Você não quer dar um passo sem Jesus porque você sabe que é um nada, né? Não tem no coração dela nenhum desejo assim. Tá bom, Jesus, eu vou fazer sozinha por mim mesma. Não tem, né? É uma dependência de criança mesmo, né? Sempre pequena, pequena, pequena. Por isso que Jesus falou, não, eu sou tudo para ela, né? Ela sabe. E é mesmo, porque tá falando aqui, ó, ele tá falando aqui que tudo vem dele, os atos sai dele para nós. Senão a gente não faria, se não for pelos méritos dele, se não for por ele, a gente não faz nada. Se Jesus não dá a graça, se não sair dele aquela graça no momento, você precisar lá ter a graça para pensar aquilo que ele deseja numa situação, ter a luz para você falar pro outro, você não tem o que falar, não é? Então você é sempre dependente dele, né? Você é sempre dependente dele. Você não quer sair disso, né? Você não quer. Você não quer ser um Jesus independente, né? Você não quer, né? Então, assim, pobre pequena filha minha, vê-se que é uma menina, a qual não se aflige nem toma cuidado de nada mais que está nos braços de sua mãe. E se jamais for, a mãe a deixa por pouco tempo, que é a privação, né? Chora, né? Está inconsolável e a toda olhos para ver a sua mãe e lançar-se em seus braços. Assim és tu, minha pobre pequena, mas tu deves saber que a mãe pode ser que deixe a sua filha, mas eu não deixarei jamais, né? Então, ele nunca vai deixar, nunca, nunca nos abandonará. A minha pequena criatura, é meu interesse não te deixar. Tenho minha vontade em ti, tá vendo? Tenho minha vontade em ti. Em ti
estão meus atos. Então somos inseparáveis de Jesus. Somos inseparáveis dele, porque essa vontade que está em nós é a vontade dele, né? Ele mesmo está em nós, em nossos atos, ele é vida da nossa vida, né? Nós não pensamos se não for por Jesus, nós não falamos se não for Jesus, nós não fazemos nada se não for Jesus. Então, como que vai separar? Se ele sabe que para a gente abrir a boca, quem tem que abrir a boca mesmo é ele e nós, né? Tudo é ele, a fonte da nossa vida, né? E a gente não quer. A gente não é que é a criança que vai falar assim, tá bom, já que eu vou amadurecer, pode ir para lá que agora eu não preciso de você, não. Nunca, 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 né? A gente, né, não se garante, né? Sem ele a gente é um nada, né? Então, a mesma coisa, a gente não confia em nós mesmos, a gente vai estar sempre, 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 sempre recorrendo a ele. E ele quer isso, ele deseja isso. Por isso, porque senão eu poderia falar assim, ah, Jesus, já que o senhor falou isso, então quer dizer que eu posso ficar tranquila. A sua humanidade está lá no mar, não preciso mais de você, é só ficar. Não, ficou, ai meu Deus, então quer dizer que o senhor agora vai sumir, né? Ai, Senhor, então agora você vai me deixar só afastar demais do mar e eu não te ver, eu precisar de você, né? Tipo assim. E ele acha isso lindo, porque ela não confia nela mesma. Ela não fica sem ele, e nós também não, né? A gente não se garante, a gente é um nada. Se não for Jesus, a gente não tem luz. Se não for Jesus, a gente não sabe o que falar. Se não for Jesus, a gente não sabe meditar, Jesus. A gente fica doidinho procurando Jesus aqui, mesmo que a gente tá entrando no mar da divina vontade que é o escrito. A gente fica, Jesus, vem ajudar, porque senão eu não consigo ter esses trechos, vem ajudar. Você fica procurando Jesus dentro do mar, fica cavucando lá, chamando ele. Abre minha mente, Jesus, para entender isso aqui que o Senhor está falando. Abre meu coração para entender suas palavras, né? Senão eu fico perdida, né? A gente é assim, igual eu estava na intercessão ontem. Mas mesmo na intercessão, né, as coisas estão acontecendo, mas não dou tanta atenção assim. Não que eu não vá, ou que eu não esteja ali, assim, fazendo de qualquer jeito, não, mas eu fico olhando Jesus dentro de mim, sabe? Tipo assim, atenta a Jesus dentro de mim, nem fora. Eu sei que tá fora também agindo, tipo assim, nas pessoas, mas eu fico prestando atenção dentro, sabe? Meio que dentro, assim, e em silêncio, né? E só falo se ele pedir para rezar, só rezo se ele me dá alguma oração, não faço nada por mim. Aí eu tava lá rezando assim, e cantando as músicas, correspondendo ao que estava acontecendo, né? Mas atenta nele. É interessante essa vida, né? Você tá nos lugares, né? Mas você tem uma atenção, mas você vive mais dentro de você mesmo, mas não é em você, no seu, na sua pessoa. É nele, porque, entendeu? É nele, é nele. Aí você fica assim, sabe? E ele quieta, né? Quieta e não vinha nada. Eu falei assim, ah, Jesus, se o senhor não quiser falar nada, não é porque tem que falar, tá na intercessão, é que eu vou ficar preocupada em de ficar falando alto, em ficar chamando, né? Então, assim, se não for ele, não rezo, não tenho o que falar, não tenho. E ali prestando atenção, ou quieta, né? Tranquila, sentindo assim, quando ele quisesse falar, né? Peço ao Senhor, se o Senhor quiser falar alguma coisa, né? Quieta, né? E aí ele falou na tranquilidade, ele só falou no meu coração no momento que todo mundo silenciou, né? Fui silenciando a oração. Saiu aquela coisa assim de ficar chamando, 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 falando alto, né? Aquela coisa que tem, que é comum na renovação, né? Vem Espírito Santo e falar e falar alto e tal, e aquelas músicas e tal. E na hora que silenciou, né? Tudo. Aí eu falei aquilo que pôs no coração, tipo assim, né? Mas se não falasse também, eu tava à vontade, sabe? Eu fico pensando assim, né? Que você, você vive assim, abandonada nele, né? Em tudo que você faz, mas você tá ali com as pessoas, mas atenção nele, né? Na pessoa dele, naquilo que ele deseja, naquilo que ele deseja falar, né? Então, meu Deus, se não for ele, você não faz nada, você não quer, por isso você não sai.
da divina vontade. Você não quer fazer nada sem ele, você não quer ter vontade, né? Você não quer você fazer algo por você, você não quer, né? Ele é a vida, você não, do seu pensamento. Se não for ele, não tem pensamento, né? Ele é a vida do seu movimento, ele é a vida do seu agir, né? Você não tem boca se não for ele, né? Então é muito grande, né? É, é muito grande isso, esse abandono, né? Esse mar é onde Jesus está, dentro de você mesmo, né? Dentro de você mesmo. Ele está aí, né? Ele está aí, dentro de você. É muito grande isso, que antes eu não via ele dentro, tanto dentro de mim, né? Eu, eu buscava ele fora, né? Ou no barulho, né? No barulho, vamos dizer assim, né? Nas grandes manifestações. E hoje não. Hoje no silêncio mesmo, lá dentro da alma, ele tá lá, né? Mais profundo, né? É, e a vida fica leve, né? Você sente ele te conduzindo. Quando é para abrir a boca, já é automático. Você abre a boca é ele falando, né? Você pensa é ele pensando, né? Você olha ele olhando, né? Então é muito grande. É muito grande, eu não sei mais o que falar, né? Tem muito mais para falar desses trechos, mas eu ainda não tenho muito que aprender, claro, né? Mas é isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.